Por excesso de clubismo, nós tendemos a acreditar que nosso time é, sem dúvida, maior que o nosso rival. Isso, obviamente, tem muito mais a ver com o ego do que com a realidade. Claro, algumas vezes é até verdade, mas na maioria das vezes não. No vídeo de hoje, vou te mostrar times que, ao longo do tempo, se tornaram maiores que seus rivais. Lembrando que isso aqui é uma opinião minha, mas você pode ficar à vontade para me xingar nos comentários. Ah, e fiquem até o final, que a última com certeza é a mais polêmica. Enfim, bora pro vídeo. Fluminense ficou maior que o Vasco. Sim, meus queridos, o Flusão ficou maior que o Vasco. Após a conquista da Libertadores, que era o título que faltava, o tricolor carioca definitivamente se tornou maior que o gigante da colina. Este é um dos argumentos, mas vamos fazer mais algumas comparações. Em relação a títulos brasileiros, ambos são tetracampeões, com o Fluminense tendo vencido seu último título em 2012 e o Vasco tendo vencido seu último em 2000. Em títulos de Libertadores, os dois também empatam, com um cada um. O Vasco venceu sua primeira e única em 98 e o Fluminense, como todos sabem, venceu sua última agora, em 2023. Em Copas do Brasil, o Fluminense venceu sua primeira e única em 2007 e o Vasco venceu sua também primeira e única em 2011. O que diferencia os dois vem agora: estaduais e rebaixamentos. O tricolor tem 33 campeonatos cariocas, enquanto o Vasco tem 24. E em rebaixamentos, o Vasco conta com 4, tendo seu último em 2020, e o Fluminense tem 2, sendo um deles para a Série C do Brasileiro, algo que pesa demais na sua história. Mas, além disso tudo, eu estou levando em conta também as campanhas recentes. O Fluminense nos últimos anos tem tido campanhas de destaque, e o seu último rebaixamento faz muito tempo. Já o Vasco tem bastante tempo que não tem uma campanha de destaque, e quase sempre briga para não cair. Por tudo isso, creio que o Fluminense se tornou sim maior que o Vasco. Fortaleza ficou maior que o Ceará. Até 2018, eu tinha certeza que o Ceará era maior que o Fortaleza. Porém, após todos esses bons anos do Fortaleza, hoje eu tenho certeza do contrário. E é impressionante como o Fortaleza cresceu nos últimos anos, tendo chegado a um patamar de quase ser considerado o maior do Nordeste. Mas vamos a alguns fatos. Em relação a títulos nacionais, o Fortaleza tem uma Série B, conquistada em 2018, e o Ceará não tem nenhum título. Em Copas do Nordeste, o Ceará tem 3 e o Fortaleza tem 2. No Campeonato Cearense, o Fortaleza tem 46 títulos e o Ceará tem 45. Como vocês podem ver, são times com números de títulos bem parecidos. Porém, o que podemos observar de diferença é um título nacional a favor do Fortaleza e as campanhas de destaque do Leão em relação ao Vozão. O Fortaleza teve sua melhor campanha na história da Série A em 2021, ficando em 4º lugar e conseguindo uma vaga para a fase de grupos da Libertadores. E, na Libertadores, chegou às oitavas de final. Além disso, bateu na trave na Sul-Americana, sendo vice-campeão por muito pouco. Já o Ceará teve sua melhor campanha na Série A em 85, há quase 40 anos atrás. Nunca disputou uma Libertadores e teve sua melhor campanha na Sul-Americana em 2022, tendo chegado às quartas de final. Por essas razões, para mim, o Fortaleza se tornou maior que o Ceará. Atlético Paranaense ficou maior que o Coritiba. Essa aqui, eu creio que seja um consenso para todo mundo. Menos, obviamente, para os torcedores do Coxa. Porém, nem sempre foi assim. O Coritiba conquistou seu primeiro e único Campeonato Brasileiro em 1985, enquanto o Atlético só foi conquistar o seu primeiro título em 2001, 16 anos depois. Além disso, o Coxa tem 39 títulos paranaenses, enquanto o Furacão tem apenas 27. O que levou o Atlético a ficar maior que o Coritiba, na minha opinião, foram os 2 títulos de Sul-Americana e a Copa do Brasil de 2019. O Coritiba chegou em 2 finais de Copa do Brasil, em 2 anos seguidos, mas acabou perdendo nas 2 oportunidades. Já na Sul-Americana, o máximo que o Coritiba conseguiu foi chegar nas quartas de final em 2016. Em Libertadores, o Atlético foi vice 2 vezes, enquanto o Coritiba nunca conseguiu passar da fase de grupos. Além de tudo isso, podemos ver que nos últimos anos, o Coritiba não só flerta, como já é um amante da Série B. Inclusive deve cair mais uma vez esse ano. Enquanto sempre vemos o Atlético montando times competitivos, buscando boas posições no Brasileirão e tendo campanhas de destaque a nível nacional e continental. Por isso, para mim, o Atlético se tornou sim maior que o Coritiba. Chapecoense ficou maior que o Avaí. Bom, isso já faz um tempinho que aconteceu. Em 2014, quando a Chape chegou à Série A, o clube só havia conquistado 6 títulos estaduais e nada mais do que isso. O Avaí, até então, tinha conquistado 17 títulos estaduais e um campeonato brasileiro da Série C. Ou seja, o Leão tinha mais estaduais e um título nacional. Porém, em 2016, a Chapecoense, infelizmente de maneira trágica, conquistou a Copa Sul-Americana, o que elevou seu patamar de forma continental. Além disso, hoje, a Chape conta com o Brasileirão da Série B e 10 títulos catarinenses. Isso contando com as Copas de Santa Catarina. Outra coisa é que a Chape conseguiu disputar uma Libertadores e não chegou às oitavas por um detalhe extracampo em 2017. E o seu rival Avaí nunca disputou a competição. Por isso, considero que a Chapecoense ficou maior que o Avaí.
Palmeiras ficou maior que o Corinthians. Por último e mais polêmico, o Palmeiras ficou maior que o Corinthians. E sem enrolação, vou explicar por que eu acho isso. Em títulos brasileiros, o Alviverde tem 11 títulos, enquanto o Timão tem 7. Em Copas do Brasil, o Palmeiras tem 4 e o Corinthians 3. Na Libertadores, o Palmeiras é tricampeão, enquanto o Corinthians tem apenas um título. No Campeonato Paulista, o Palmeiras tem 25 títulos e o Corinthians tem 30. O que deixaria o Corinthians incontestavelmente maior são os mundiais, que o Corinthians tem 2 e o Palmeiras, como todo mundo sabe, tem até música falando disso, não tem nenhum. Porém, além de um dos mundiais do Corinthians ter vindo mesmo sem o time ter disputado uma Libertadores, não dá para ignorar o fato de que o Corinthians é o único dos 4 grandes de São Paulo que não tem 3 Libertadores, o que pesa muito. Outro fato é que o Palmeiras é o maior campeão brasileiro, algo que também não pode ser desconsiderado. Por fim, o Corinthians nunca mais conseguiu um título relevante, tendo seu último, sem contar o Paulista, em 2017. Já o Palmeiras, nos últimos 3 anos, além de sempre disputar títulos em todas as competições que participa, ganhou 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil e está caminhando para o seu segundo título brasileiro. Creio que até 2020, mais ou menos, o Palmeiras era o menor entre os 4 grandes de São Paulo. Mas hoje, na minha opinião, é o Corinthians. Bom, galera, antes que me chamem de clubista, quero dizer que não torço para nenhum clube da Série A e também nem da Série B. Sou torcedor do Clube do Remo, que está na draga da Série C. E não sou torcedor misto, torço apenas pro Remo mesmo. Mas claro, se você quiser me chamar de burro e xingar até a última geração da minha família, fique à vontade. Se você não é desses que levou o vídeo pro coração, peço que você se inscreva no canal para me ajudar a chegar nos 1000 inscritos. E também deixe o like para me incentivar a fazer mais vídeos como esse. Obrigado pela atenção, tamo junto e até o próximo vídeo.